O táxi que mudou minhas férias. Desembarquei em Fortaleza ainda meio zonzo do voo, mas com uma excitação que não tinha nada a ver com o avião. Era como se a cidade inteira tivesse me chamado para algo além de praias e sol. O ar úmido grudava na pele, e logo no portão do aeroporto os táxis alinhados pareciam soldados à espera. E foi ali que meus olhos o encontraram. Um homem de meia idade, camisa justa colada ao corpo suado, braços fortes cruzados no capô do carro, óculos escuros que não escondiam a malícia do sorriso. Ele me olhou como se já soubesse que eu entraria no carro dele. E eu soube na hora, aquilo não seria apenas uma corrida. Táxi, chefe? A voz grave bateu fundo, mais do que eu queria admitir. Acho que sim. Respondi, tentando soar casual, mas sentindo meu coração acelerar. A porta bateu atrás de mim e o carro deslizou para fora do aeroporto. O cheiro de maresia se misturava ao couro quente do táxi. No retrovisor, ele me observava de canto de olho. Eu fingi olhar a paisagem, mas sabia que o verdadeiro ponto turístico estava ali, ao volante. Veio aproveitar Fortaleza sozinho? Perguntou, voz arrastada, como quem estica a corda de propósito. Vim, mas não quero ficar sozinho. Soltei sem pensar, e vi o canto da boca dele subir. O silêncio depois dessa frase foi pesado. Não um silêncio desconfortável, mas denso, cheio de possibilidades. A mão dele, larga, escapou do câmbio e pousou sobre minha perna. Firme, sem pedir licença. Meu corpo inteiro reagiu, e eu não afastei. Ele entrou numa rua lateral, mais vazia. O carro parou. O motor desligado deixou só a nossa respiração preenchendo o espaço. Ele virou para trás, os olhos queimando por trás dos óculos. Aqui o taxímetro para, disse, a voz baixa, quase um sussurro. Mas o jogo começa. Foi nesse instante que percebi, minhas férias em Fortaleza seriam muito mais quentes do que eu imaginava. Ele abriu a porta do carro e entrou comigo no banco de trás, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Estava tão perto que eu podia sentir o calor da pele dele, o cheiro de suor misturado a perfume barato. Não havia pressa, mas havia urgência. Você gosta de perigo, garoto? Perguntou, deslizando os dedos pela minha coxa, como se o banco de trás fosse território dele. Só se for desse tipo de perigo. Provoquei, encarando-o de volta. O ar ficou carregado. O vidro começou a embaçar, e não era por causa do clima da cidade. O carro estacionado na rua deserta parecia nosso pequeno universo, onde o certo e o errado não existiam. Só havia nós dois. Ele me puxou pela nuca, a barba áspera roçando em minha pele, e me beijou como quem não pergunta nada. O mundo lá fora sumiu, só existia o gosto dele e o calor que me consumia. Era como se minhas férias tivessem sido planejadas para esse momento. A cada toque dele, eu sentia que o taxímetro realmente tinha parado. O tempo não importava. Importava apenas o ritmo do corpo dele, a maneira como tomava o controle, como se dirigir carro e dirigir gente fossem a mesma coisa para ele. Eu gemi baixo, e ele riu. Vai ser uma corrida longa. Quando voltei a respirar, percebi que estávamos no meio do nada, longe da avenida principal. Ele acendeu um cigarro, apoiado no banco, e me olhou como se analisasse minha coragem. Tá hospedado onde? Perguntou. Ainda não decidi. Respondi, sincero. Melhor. Então você vai comigo. Disse sem hesitar, como quem dá ordem. A ideia de seguir um estranho até a casa dele deveria me assustar. Mas, em vez disso, senti meu corpo pulsar de expectativa. Eu queria prolongar aquilo, queria ver até onde ele iria me levar. O carro voltou a andar, e dessa vez ele não largou minha perna. Era como se estivéssemos ligados por aquele toque firme. O taxímetro desligado, mas o jogo rodando cada vez mais rápido. Chegamos a um bairro afastado, simples, mas cheio de vida. Crianças brincavam na rua, vizinhos sentados nas calçadas. E lá estava a casa dele, modesta, mas com uma varanda larga e uma rede balançando preguiçosa. Bem-vindo ao meu ponto final. Disse, abrindo a porta para mim.
Dentro, o ambiente era masculino, despojado. Ventilador girando no teto, cheiro de café fresco na cozinha. Ele fechou a porta atrás de nós e encostou meu corpo na parede. Agora você é passageiro só meu. Murmurou, prendendo meu queixo com firmeza. Aquele homem não tinha medo de mostrar quem era. Me dominava com o olhar, com os gestos, com a segurança de quem já viveu muito e sabia exatamente o que queria. Eu estava perdido, e adorando estar perdido. Ele me empurrou devagar para a varanda. A rede balançava convidativa. Eu me deitei, e ele se jogou por cima, o peso dele me prendendo, o calor me incendiando. O vento da noite batia leve, mas o calor entre nós era intenso demais. Eu senti o corpo dele como se cada segundo fosse uma provocação. A rede rangia, cúmplice da nossa pressa. Ele me olhava como quem devora. E eu, jovem, me deixava guiar pelo desejo de estar ali, entregue. A madrugada avançava. Fortaleza lá fora seguia com seu barulho distante, mas dentro daquela casa o mundo tinha parado. Ele me conduziu para o quarto, escuro, mas iluminado pelos lampejos da rua. O suor escorria, a respiração era pesada. Eu já não sabia se queria férias de praia ou férias dele. Só sabia que não queria ir embora. Você vai lembrar dessa corrida pelo resto da vida. Ele sussurrou ao meu ouvido. Acordei com o cheiro de café invadindo o quarto. Por alguns segundos, não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real. A lembrança da noite anterior ainda queimava na pele, e o corpo inteiro parecia pedir mais. Levantei devagar, só de cueca, e segui o aroma até a cozinha. Ele estava lá. Descalço, de shorts, o corpo largo à mostra, mexendo na cafeteira como se fosse a cena mais comum do mundo. Mas quando se virou e me viu encostado no batente da porta, sem dizer nada, apenas sorriu. Um sorriso lento, cheio de malícia. Dormiu bem, turista? Perguntou, com a voz rouca da manhã. Melhor impossível. Respondi, ainda rouco também, mas por outros motivos. Ele serviu 2 xícaras e empurrou uma para mim na mesa. Sentei, e por alguns instantes ficamos em silêncio, apenas tomando café. Mas aquele silêncio não era vazio, era carregado. Cada vez que nossos olhos se encontravam, eu sentia o arrepio subir pela pele. Tá pronto para conhecer Fortaleza? Ele perguntou, brincando com a colher. Depende, dei um gole no café, encarei-o sem medo. Vai ser um passeio turístico ou, pessoal? Ele riu, baixo, e passou a língua pelos lábios. Acho que você já entendeu que comigo as coisas não são tão simples. O jeito natural como ele falava me deixava intrigado. Não era um homem de floreios, de palavras bonitas. Ele dizia pouco, mas o corpo falava o resto. E como falava? Depois do café, ele se aproximou por trás e encostou o peito no meu ombro, a mão grande pousando sobre a minha. O cheiro de café misturou-se ao dele, e eu me arrepiei inteiro. Quer mais um café, ou prefere outra coisa? Sussurrou no meu ouvido. Não precisei responder. A xícara ainda estava pela metade quando ele me puxou da cadeira e me encostou na parede da cozinha. O calor voltou com a mesma força da noite anterior. O café da manhã deixou de ser apenas café. Ali percebi, cada novo dia em Fortaleza seria uma mistura de rotina simples e desejo sem limites. E eu não fazia a menor questão de separar uma coisa da outra. Eu não queria que aquela noite terminasse. O calor de Fortaleza ainda queimava do lado de fora, mas o que me consumia por dentro era bem mais intenso. No quarto do hotel, a luz amarelada deixava tudo com um ar de segredo, como se o mundo tivesse desaparecido e restasse apenas nós dois, eu e o taxista que já não era só um motorista, mas meu vício. Ele se aproximou devagar, o corpo suado, a respiração firme, e aquele olhar que me prendia como se dissesse, você é meu agora. Quando sua mão tocou minha nuca, senti um arrepio percorrer cada parte do meu corpo. Não havia mais espaço para hesitação, e sim para entrega. Os beijos vieram urgentes, quentes, como se o tempo fosse curto e a gente precisasse aproveitar cada segundo.
O lençol amarrotado virava testemunha dos movimentos, dos sussurros, dos risos abafados que escapavam entre um beijo e outro. Cada gesto dele tinha força, mas também cuidado. Era como se soubesse o ritmo exato entre me provocar e me dar aquilo que eu tanto queria. Você não vai esquecer dessas férias nunca mais, murmurou no meu ouvido, firme. E eu sabia que era verdade. Não importava se o sol nascesse dali a pouco, nem se o voo de volta já estivesse marcado. Aquele instante era eterno. A cada toque dele, eu sentia como se estivesse sendo marcado por dentro, como se Fortaleza tivesse me dado mais do que praias e noites animadas. Me deu um segredo quente, pulsante, impossível de apagar. A madrugada correu entre pausas e recomeços. O cansaço não vinha, só a vontade de mais. Até que, deitado ao lado dele, senti seu braço me puxar contra o peito largo. O silêncio foi preenchido pelo som dos nossos corações, ainda acelerados. Eu fechei os olhos e pensei, talvez amanhã ele volte ao ponto do aeroporto, talvez eu pegue outro táxi, talvez cada um siga sua vida. Mas naquele instante, eu não precisava de respostas. Só precisava sentir. E senti. Intensamente. Até o último toque.